Olá, estamos começando mais uma edição do Papo 10, nosso podcast esportivo aqui do Grupo TCM, e hoje uma edição especial para falar sobre futebol de base, a formação de jogadores aqui na cidade de Mossoró e também na região. E temos aqui três convidados, o Paulo Heller e também o Paulo Jefferson e o Ítalo Caetano. A gente já começa agradecendo a presença dos três aqui e já começando com o Paulo Heller. Paulo, é um prazer ter você aqui. Hoje na pauta o circuito Fut7 do RN. Iniciando com você, antes de passar a palavra para os demais, como surgiu essa ideia e por que criar essa competição? Seja bem-vindo ao Papo 10. Obrigado, Júnior. Boa tarde para todo mundo. É curioso, né? Curioso como minha área é completamente diferente. Não trabalho com a parte de esporte, mas sou apaixonado, né? Sou apaixonado como todo brasileiro, apaixonado por futebol. Então tenho meu time de coração, sempre fui a estádio, desde criança eu vou ao estádio. E tenho dois filhos que jogam futebol de base também, né? Um com 7 anos e outro com 14. E nessas idas e vindas, há algum tempo já participando desses torneios que tem no interior do estado, aí joga em Natal, a gente tem que levar, tem que ir na Natal, vai no Alto Rodrigues, tem que ir para o Alto Rodrigues, em Apodi tem que ir para Apodi. Aí você tem Copa do Fortaleza, tem Copa do Juvernes, aí você tem, então a criança fica correndo esse circuito, né? O ano inteiro, e os pais, obviamente, acabam se envolvendo e acabam indo, e você acaba criando também uma rede de relacionamento de pais, enfim, que sempre estão viajando, que sempre estão correndo atrás. E a ideia surgiu exatamente de uma identificação que houve da necessidade de um torneio mais bem elaborado, né? Eu tinha muita dificuldade de acompanhar os torneios. Porque eu ia para o torneio, eu sabia que o meu filho ia jogar, mas eu não sabia qual era o grupo que ele estava, ou se ele precisava ganhar, ou se perdesse ainda ia ter chance, ou enfim... tem que ganhar de quanto? Nós vamos classificar, nós não vamos classificar? O próprio atleta diz, não sei. Às vezes eu falava com o próprio treinador, não, também não sei. Procurava o organizador, disse, não sei. Eu digo, poxa, mas quem que sabe? Porque eu preciso saber. Que eu estou ouvindo atrás, eu quero pelo menos ter conhecimento do que está acontecendo, né? E aí, Ítalo, para você, como essa situação de calendário e de organização de competição? Pegando o gancho aí que o Paulo falou, tipo assim, quando ele surgiu com a ideia, né? A gente tava em meio a uma conversa descontraída, aí eu disse assim, ó, esse campeonato aqui tem data para começar e não tem para terminar. Isso. Como ele acabou de falar isso. Então, a rodada a gente sabia um dia antes. Então, como é que a gente vai preparar todo o time, o treinamento, entendeu? Aí eu acho que também surgiu dessa necessidade. Exatamente. Né? Esse gap de organização foi que eu comecei a identificar que caberia a gente montar um campeonato, não efetivamente entrar nesse mercado, mas pelo menos desenvolver e trabalhar um torneio onde a gente tivesse um mínimo de organização, onde os pais soubessem o que estava acontecendo, onde os atletas soubessem quais eram os grupos, soubessem se ganhasse, ia classificar, ou se perdesse, não classificava. E daí eu conhecia já o Paulo Jefferson há muito tempo. O Paulo Jefferson também é envolvido com esporte, é professor também de categoria de base e trabalha com eventos também esportivos. Eu entrei em contato com ele e disse, Paulo Jefferson, vamos fazer um torneio organizado? Vamos fazer um torneio onde a gente consiga apresentar, porque o que acontece também, Júnior, é muito interessante isso. Quando você fala de futebol base, às vezes sub-7, sub-9, crianças de 6 anos, de 7, de 8, 9, 10 anos, 11, você tem um público muito grande que segue essas crianças, que são pais, que são mães, tios, avós, então é a família inteira. Você às vezes vê um jogo sub-7, o jogo ruim, mas você vê a torcida completamente envolvida. Você vê os pais às vezes alucinados, as mães correndo, gritando pelos seus filhos, torcendo, quando tem um gol, é uma comemoração muito grande. Então é um torneio, é um nicho de mercado que se tem dentro do esporte, que traz um público muito, muito legal, um público muito animado. São famílias que vão assistir. Então essa mais ou menos foi a ideia da concepção desse projeto. E daí surgiu o Circuito Fut7 RN, onde a gente vai fazer um torneio basicamente em um mês, em 30 dias. A gente vai utilizar 5 finais de semana. O evento começa agora no dia 19. Então a gente tem a primeira rodada da fase classificatória dia 19 e 20. A segunda rodada da fase classificatória no dia 20 e... 19 e 20, 26 e 27, né? 26 e 27. E a terceira rodada da classificatória no dia 2 e 3 de setembro. Apurado a fase classificatória, a gente vai saber quem são os classificados para as semifinais, que ocorrerão no dia 16 de setembro, um sábado, e as finais no dia 23 de setembro,
todos os jogos finais. O que pode acontecer, inclusive, é alteração de data, porque, inclusive, a TCM se mostrou interessada, inclusive, em transmitir esses jogos, os jogos finais. Então, a gente vai depender do calendário, inclusive, da própria televisão, para ver qual dia a gente teria que marcar isso aí. Então, vai ser um campeonato realizado aqui em Mossoró, no Bomboneira, no La Bombonera, aqui onde era em frente ao antigo Max Atacado, aqui na João da Escócia, com a estrutura de arena, com a estrutura de bar, com a estrutura de informação, com a estrutura de som, enfim, com a estrutura que você vá, que os pais podem ir, que as pessoas podem ir, serão bem recebidas e terão informação do que está acontecendo. Vai saber qual que é o jogo, qual que é a gente passa muito nesses torneios por aí, inclusive eu tive na Taça Brasil em Natal, e a gente ficava vendo muitos jogos e você não sabia nem qual era o sub. Você dizia, isso é sub o quê? Isso é sub 3? Você tinha que perguntar pro jogador que estava no banco às vezes. O teu é sub o quê? É sub 11, é sub 13, é sub 15? Que jogo é que está passando? Né? Então a gente vai tentar dar a maior transparência possível, dar a maior quantidade de informação possível, para que esse público, que eu acho bem interessante, que são as famílias que vão atrás dos seus filhos, ver seus filhos jogar, saiam de lá completamente informados de tudo que está acontecendo. Agora, Paulo Jefferson, para você, como é a montagem dessa competição? Você que já trabalha na organização de eventos, quantas categorias, quantos times, a expectativa que vocês esperam para o começo dessa competição? E como foi chegar em um mercado tão grande como é a categoria de base aqui de Mossoró, como o Paulo Eri falou também, o Ítalo sabe bem dessa situação, que são várias escolinhas, vários campeonatos paralelos, vários interessados. Como é que vocês chegaram na montagem do cronograma e também dos grupos? Porque são várias categorias e muitos times participando. Como é que você conseguiu organizar tudo isso? Primeiramente, boa tarde, bom dia e boa noite, dependendo do horário que for assistir. A partir da ideia que Paulo e alguns pais tiveram, eles nos procuraram para que a gente pudesse viabilizar essa competição. E aí a gente foi formatando, né, a competição da seguinte forma entre as categorias. Categoria sub-7, então são 6 e 7 anos, até 5 anos também, às vezes, inclusive a categoria do qual eu trabalho também tem meninos de 5 anos, mas são menores, né? São menos. Mas aí você tem 6 e 7. Aí depois tem o sub-9, que é 8 e 9, sub-11, 10 e 11, sub-13, sub-15 e sub-17. Então, basicamente, você tem ali crianças e adolescentes, né? E quase o jovem, que é ali do sub-17. Isso aí são as categorias. O formato, a gente está fazendo em 2 grupos de 4 equipes, na maioria das vezes, das competições, das categorias, e aí faz o clássico cruzamento olímpico, né? O primeiro contra o segundo, e formatando aí as semifinais. E posteriormente a gente tem as finais. Muito bem. E quais as principais equipes? Tem time só de Mossoró, tem time de outras cidades? Quem é que vem participar do circuito de futsal do RN? Temos várias equipes aqui de Mossoró. Passar aqui para o Paulo também está bem informado e antenado aqui, que tem feito mais essa comunicação da competição. Ele pode passar aqui todas as cidades que estarão participando. E antes do Paulo falar, vamos aqui com o Ítalo. Ítalo, além de você ser técnico, trabalhar como investidor de categoria de base, de escolinha, você está até inclusive com a camisa do Fortaleza representando a escolinha do clube aqui em Mossoró. Você também é pai de atletas, de jogadores. Na verdade, eu não sou treinador. Você gestor. Não é, você é gestor. Isso, exatamente. Assim, aconteceu tudo muito rápido. Assim como o Paulo já acompanhava meu filho. E as coisas foram acontecendo e quando eu me dei conta, já estava envolvido dentro do futebol. E a questão do Fortaleza, meu filho foi aprovado na categoria de base lá do Fortaleza, o ano passado, no Sub-11. E acabei acompanhando esse processo durante 2 meses, 3 meses. E aí surgiu a oportunidade de comprar a franquia e trazer para Mossoró. Que, inclusive, dia 20 agora de agosto, domingo, a gente faz 1 ano que a gente se lançou no mercado, né? E graças a Deus a gente está tendo muito resultado positivo. Que eu até, assim, me surpreendo, não esperava. Porque, assim, o futebol regional, ele é muito difícil você entrar, né, dentro do mercado competitivo. O mercado como já né? tem muita gente, né? Isso. E a gente chegou assim, entre aspas, do nada, porém com uma marca muito forte. Fortaleza já estava nessa crescente. Vivendo Libertadores, Sul-Americana, Voivoda aí botando o time pra voar. Aí meio que a gente surfou essa onda, a gente tem que ter sorte, né, no trabalho. E a gente soube conciliar, aproveitar, traçar o caminho certo, e a gente está colhendo os resultados. Hoje a gente está com
se aproximando dos 300 alunos matriculados. E em relação à competição, a gente formou em todas as categorias, time bastante competitivo, fortes. E a gente vem aí na disputa. Que inclusive vamos botar em todas as categorias no circuito. E assim, o que me orgulha é porque assim, meu filho é capitão da equipe, não por ser filho do gestor, do diretor, mas pela bola mesmo, assim. E isso assim, é muito gratificante. Porque além de você ver hoje, meu clube, e ver seu filho jogando, assim, é uma coisa inexplicável, assim, emocionante demais. E aí, Paulo, quantas equipes, de quantas cidades, como é que está a presença regional aí na competição? O trabalho foi bem feito do ponto de vista de divulgação, né? Divulgou na região inteira. Chegou né? muito forte. A gente divulgou na região inteira, então nós temos equipes vindo de Russas, no Ceará, nós temos equipe vindo de Areia Branca, de Apodi, de Ponta do Mel. Então tem muitas equipes. Inclusive, a programação do circuito era até mais extensa. E aí eu quero fazer uma observação aqui que é muito interessante. Eu me surpreendi muito com o trabalho de base que é feito aqui em Mossoró e a região como um todo. Tem alguns treinadores que são verdadeiros heróis, que merecem realmente uma estátua. Sim, não, com certeza. Aqui, né? Porque impressionante. Impressionante. Pessoas que ficam trabalhando às vezes a noite inteira como vigilante, ou o dia inteiro, e de noite ainda vai dar conta de 200, 300 alunos, e bancando realmente na raça, na coragem, e tirando muitos desses meninos aí de um mau caminho, de droga, de eventualmente outras coisas que não dá futuro para jovem, para adolescente. Então tem que se fazer esse registro e fazer o link de que a gente teve às vezes que reduzir um pouco a programação do circuito por conta às vezes de despesas que algumas equipes de fora de Mossoró teriam de deslocamento. Eu imagino o preço de uma viagem de você fazer o interestadual quase que todo final de semana. Geralmente a prefeitura eles cede o ônibus para as equipes, mas assim, é data. Então assim, fica inviável na semana, tipo, um dia como hoje, é muito difícil você trazer uma equipe, por exemplo, do interior, que vai depender de ônibus e tal. O pessoal, os atletas estudam lá, né? Então tem que sair, por exemplo, estudar à tarde, 5h30, faz um jogo aqui à noite, viagem longa e tal. Aí assim, a gente enfrenta muito essa dificuldade. Eu tiro isso pela minha cidade de Aracati, porque tem o ônibus do esporte, por exemplo, tá servindo aos times que estão jogando aqui na Copa MM8. Minha equipe vai jogar contra a equipe de Aracati. Pois é. E aí, por exemplo, se tem uma viagem, por exemplo, do handball que vai para Limoeiro, aí o ônibus já está reservado. Então tem essa questão também. Tem uma outra questão também que, dependendo, inclusive Aracati, se for uma escola de futebol particular, já tem uma dificuldade grande de conseguir esse transporte. Porque quando envolve uma escolinha pública, aí você já tem todo o suporte. Quando é particular, é diferente. Né? Sim, com certeza. Mas queria essa dificuldade. Né? Assim, tem muito projeto social, sabe? Sim. Como exemplo, nós tivemos casos de equipes que mandaram fichas de inscrição, praticamente estavam com o valor da inscrição para fazer o pagamento, mas não se inscreveram porque não conseguiram ônibus, não conseguiram transporte. Logística, né? Então, às vezes, eles pedem, eles cotizam com alguns empresários da cidade, alguns comerciantes da cidade, para conseguir o ônibus. Então, você tem, às vezes, 1 rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, se classificar semifinal, se classificar final, então são 5 viagens. Equipes, por exemplo, de Natal, nos procuraram a equipe de Natal para vir para o torneio, achando que seria um torneio de tiro curto, um torneio de quinta a domingo. Eu disse, não, um torneio de 30 dias. Então não dá para gente, porque fica longe dele. Então, eu acredito que, inclusive, com a formatação desse evento de forma mais organizada, de forma mais transparente para todas as equipes, divulgando ela, inclusive, de forma regional, e, de repente, depois você montando centros, isso não sou eu que vou fazer, não, é uma ideia, né? É uma ideia para que, de repente, desenvolva isso para o futuro. Você fazendo alguns centros, como você fazer Pau dos Ferros, como você pode fazer Apodi, como você pode fazer Caicó, como você pode fazer Currais Novos. Ou então, até cada final de semana com a categoria. Primeiro final de semana vai ser sub-7, tal região, faz ali sexta, sábado, domingo, encerra tudo, também é uma possibilidade. Assim, são muitas competições simultâneas. Sim. Então tem que encaixar calendário, ver isso, por exemplo, dia 26, eu vou participar de uma final de outro campeonato, né, Paulo? Uhum. E hoje está acontecendo lá no Sesc do Flamengo. Então, assim, a gente já viabilizou a questão do final de semana, já pra gente, que eu digo, no sentido de que eu vou participar. É verdade. Né? E é nosso organizador, mas eu tô com ele aí. E a ideia de conceber o projeto foi trabalhar realmente para as escolinhas. Então, assim, sem parceria não tem como fazer. Por exemplo, Ricardo, que é o responsável pelo Flamengo, né?
Você disse, não, vou fazer no sábado. Aí, no caso, eu que estou inscrito nas duas, eu que eu digo, representando Fortaleza, onde é que eu vou jogar? Então, assim, de certa forma, enfraquecer das competições. Exato. Aí, assim, isso eu acho que tem que levar a sério assim, a união, sabe? De quem faz o futebol, né? De base aqui, né, Paulo? Porque só cresce assim. Não cresce. Sozinho o cara não chega Você cresce na divergência. A divergência faz o ambiente. A discussão gera o crescimento. Agora, a discussão em busca de um ponto comum, em busca de uma solução. Não vê como um adversário, eu quero ser campeão em cima desse cara, mas vamos aqui ajudar a categoria de base moçoroense da região, né? Para que existam mais torneios, né? Para que você possa ter a participação do maior número de equipes em cada torneio, né? Porque o que acontece? Se o Fortaleza fizer um torneio no mesmo final de semana do Flamengo e outro fizer no mesmo final de semana do Renova, por exemplo, que também é outra escolinha muito boa que tem aqui em Mossoró, você acaba que o Renova não participa das duas, o Fortaleza não participa. Pegando o gancho do que o Paulo está falando, sim, eu vou Paulo, dar até uma alfinetada no futebol profissional. Porque a rivalidade do Potiba, ela move o futebol local, mas eles são rivais em campo. E eles nunca conseguiram, quando eu falo eles, são as diretorias e parte do torcedor, eles não entendem que a rivalidade dentro do campo. Fora, vocês são gestores. Então, fora, vocês têm que estar alinhados para que vocês possam conquistar, fazer a captação de patrocínios, tudo aquilo que é necessário para um futebol profissional. Então, a gente está em 2023, tá certo que o Baraúnas hoje está numa segunda divisão, a gente tem o Mossoró disputando agora também a segunda divisão, e o Potiguar até fez uma grande campanha na Série D. Mas você não tem esse entendimento de que são rivais no campo, mas fora do campo continuam sendo rivais também. Eu tiro isso exemplo. Essa oportunidade que é interessante, que é o futebol local, né? Por que você trabalha a base? Para algum dia você chegar no profissional. Com certeza. Eu tiro esse exemplo lá do meu estado, o nosso estado, porque mesmo quando é Marcelo Paes e Robson de Castro, agora é Marcelo Paes e o novo presidente João Paulo, aí tinha o Newton no Ferroviário, agora já o Aderson Maia. Eles são rivais em campo, mas fora de campo, eles possuem uma gestão muito próxima, embora tivesse essa rivalidade. E você vê a diferença hoje no futebol do Nordeste, o futebol cearense, o futebol baiano, que estão lá no primeiro escalão, nem o pernambucano está mais. Já está um pouco abaixo, né? E os demais, então, infelizmente, o futebol do Rio Grande do Norte está muito atrás. Mas o que é que acontece? Sabe, pegando um adendo aí, como você falou... Pode aproximar mais. De Marcelo Paes, né? Por exemplo. Ele está muito bem com os gestores. Já tem o pessoal, os torcedores, já tem os jogadores, já tem, no nosso caso, pais de alunos. Então, assim, é muito difícil você ter um negócio muito harmônico, porque às vezes, assim, por exemplo, eu, no meu caso, eu lido mais com o pessoal, os gestores, né? Os responsáveis das escolas. Já meu filho tem aquelas, que a gente costuma dizer, aquela rivalidadezinha com outras escolinhas. A minha é melhor, vou ganhar. Sim. E, infelizmente, eu vejo o lado ruim da rivalidade, que às vezes, assim, muitas das vezes, os pais, pessoas de, assim, 40, 30 anos, se comportando, se trocando, às vezes, com um adolescente, Eu sei que tem um calor da emoção, é bem verdade isso aí, né? Ninguém tá isento disso, de acontecer, mas é uma coisa que vem acontecendo, tipo... De forma recorrente. Infelizmente chega a ser comum, entendeu? Essa situação, infelizmente. Mas, assim, é um negócio que tem que ser trabalhado, eu acho que de todos os que fazem o futebol. Tipo assim, não adianta só os gestores se unir, fazer um bom trabalho, se os organizadores dos campeonatos, tipo, se validar. Não, vou botar um que vou fazer maior do que o dele, tá? Vou chamar o Fortaleza, vou chamar um Potiguar e tal. Aí não fica um negócio harmônico, não é assim? Eu acho que é exatamente em cima do que o Paulo Jefferson estava comentando. Eu sou do Ceará, né? Eu sou do Ceará, torço Ceará, inclusive. E eu, assim, vivi dentro do Ceará. Minha família é conselheira do Ceará, foram diretores do Ceará. E eu sei exatamente o que o Júnior comentou agora há pouco. Por exemplo, patrocínio. A Zeni fechou com os 3 times. Não, e só senta se for Ceará e Fortaleza. O Ceará não senta sem o Fortaleza. O Fortaleza não senta sem o Ceará. Na verdade... Para alguém fechar um patrocínio com o Fortaleza, sem o Ceará tem que declinar. Para fechar com o Ceará sem o Fortaleza declina. Então, andam juntos, tem rivalidade, tem tudo. Mas caminham juntos, buscando evolução juntos. E, na verdade, puxa o outro, né? Puxando o outro. Se o Fortaleza cresce, automaticamente o Ceará cresce. E vice-versa. E para mim, Tanto que, agora há pouco, aí minha alfinetada no Fortaleza, né? Agora há pouco o Fortaleza estava na Série C
E depois, rapidamente, chegou no Libertadores. Né? Eu vou ficar na minha porque... Fala pra ele que faz tempo que fez tempo. Mas não é verdade? Mas não é verdade? Ou seja, imagina se o Ceará naquela época de Série A e Fortaleza de Série C, o Ceará tem caído pra B, eu vou dar um relato aqui. Tem caído pra C. Baraunas e Fortaleza foram jogar, eu acho que foi em Caicó, não foi? Caicó. A diretoria soberba do Fortaleza falou assim, essa aqui é só uma chuvinha de verão. Ficaram quantos anos? 8 anos. Eu vou ficar na minha porque meu time tá na Série D, tá tentando subir pra C ainda de volta, onde a gente não deveria ter caído. Sem soberba, né? Mas eu acho que o Ítalo resumiu bem. Tem que ter união, sim tem que ter união, mas tem que ter conversa. Agora, tem que ter rivalidade, porque o futebol é movido a rivalidade. Com certeza. Né? Mas tem as barreiras. Por exemplo, tem situações que você pode dar um pouco mais, às vezes você pode dar um pouco menos assim, por exemplo, o que eu vejo. A turma, assim, meio que leva muito a sério, como escolinhas, eles encaram como fosse um Flamengo e Vasco, uma situação assim que antes não acontecia, assim, não. E assim, de um tempo pra cá, tá... Pois é, mas é curioso, porque, por exemplo, quando essa rivalidade acontece com adolescentes de 13, de 12, de 14 anos, é aceitável. Eles querem ganhar, é a idade... Os hormônios ali explodindo na cabeça. Só não pode subir para a cabeça de quem está gerindo. Pronto, isso, nem quem está gerindo, nem para os pais que estão do lado de fora torcendo. Isso não pode acontecer, né? Ou seja, o Ítalo foi um cara que eu conheci há pouco tempo e que hoje eu me dou muito bem com ele, como me dou muito bem com o Ayrton do Renova, como muito bem com o Pedrosa do Tigres, do Potiguar. Paulo, você lembra, a gente se conheceu? Foi lá no Xerezão, não foi? Você com a camisa do Ceará e eu com a do Fortaleza. Exato. E assim, eu já conheci ele de vista, né, que o filho dele... joga muito, então assim, cidade onde tem um jogador que se destaca, de certa forma, acaba sendo conhecido. Não tem como a gente fugir disso, entendeu? Então o Rodrigo é um dos principais jogadores na posição. Então eu conhecia Paulo porque é o pai de Rodrigo, né? Hoje, pra mim, como eu tomar com ele, hoje o Rodrigo é o filho dele, entendeu? Diga assim, a aproximação. Então, eu queria colocar o seguinte, exatamente o papel do professor, né? Ser qualificado, saber separar o calor do jogo. A gente está tendo, rapidamente, a gente está tendo uma competição lá na escola do Flamengo, e o Sub-17 do Flamengo jogou contra o time de Aracati, o Gebit. Sim, lá de Aracati. Vamos jogar com eles hoje. Exato. Aí, alguns empurrões, uma situação de jogo, né? Provocações, uma expulsão, aquele calor todo, e no final do jogo eu percebi que o Flamengo venceu o jogo, não foi cumprimentar o time adversário, que é um visitante. Acabado o jogo, o professor lá falou com eles. Do Flamengo, né? Aí eu fui lá, falei, professor, quero fazer uma observação aqui. Aí falei, olha, o que está dentro do calor do jogo, tem que estar dentro do jogo, acabou. Acabou o jogo, é básico, é educação. A gente tem que ir lá e cumprimentar, ainda mais sendo visitantes. Aí o professor reafirmou e, assim, a gente espera que eles possam entender. Então, o papel do professor é fundamental nesse processo. Sem dúvida. Agora a gente vai passar para um outro assunto, que inclusive a gente até conversava em off, sobre a questão. Categoria de base. É importante formar o jogador ou é importante ter o título da categoria, o troféu e a medalha? Vamos conversar já com o Ítalo. Ítalo, sua opinião sobre essa questão. Né? Pergunta do milhão. E aí, Ítalo, para você, formar o jogador ou ser campeão daquela categoria? Pronto, o que acontece? Se eu falar como gestor, obviamente, é a formação do jogador. Isso aí, assim, eu na minha posição, né, no profissionalismo, obviamente, tem que a formação em primeiro lugar. Mas como torcedor e pai de aluno, por isso que eu disse que divido opiniões. Eu quero ganhar, eu quero ver meu filho feliz, eu não quero ver meu filho chorando. Assim, em relação ao futebol. Porque futebol, assim, mexe com muita emoção, assim, é muito emotivo. Então, assim, você tá no êxtase e com 5 minutos depois, você só uma virada, você tá no... E ainda mais na situação de crianças que, assim, 11, 13 anos, para você lidar com psicológico e tal, que não é acostumado com a universidade, entendeu? Então, quando você sofre um revés, assim... minha amiga, não é fácil, não. Não é fácil, não. Da mesma alegria que você tem de um gol, já viu seu filho fazendo gol, já? Já. Ó, tá inexplicável. E você vê também, assim, lágrimas, assim, de frustração. Na perda, né? Assim, divide opiniões a situação. Por isso que eu digo, assim, que, assim, uns vão dizer, obviamente, opinião minha, a formação, mas em alguma hora vai se encontrar o resultado e a formação. Porque se você treinar alta performance, então o resultado é consequência, entendeu? Não tem como você formar um time, você que é treinador sabe melhor do que eu explicar, mas não tem como você formar um time bem competitivo, de alta performance, o resultado não vem. O resultado vem com trabalho, dedicação, né? Disciplina, que é muito importante no futebol, né?
não adianta você só ter talento, você tem que ter disciplina, você tem que ter vontade, garra, perseverança e, acima de tudo, respeito. Porque o que eu vejo muito, a dificuldade que a gente tem, e treinadores também, que principalmente naquela faixa etária da criança para o adolescente, entendeu? Que você tem que gerir ali, ter muita maturidade, porque, assim, por causa da imaturidade que estão adquirindo, a personalidade, né? Às vezes bate muita boca com o treinador e tal, assim, acaba beirando de respeito, assim, entendeu? Porque ali são... Tênue, né? Isso, e assim, e o professor fica a mercê, assim, porque a educação, assim, eu acredito, vem de casa, obviamente, e lá na escola, no futebol de base, a gente ensina, assim, fundamentos e tal, como o professor falou, uma situação de ontem, né, do Flamengo, ali foi um aprendizado. Você foi lá, percebeu, o que é que fez? Chamou a atenção, eu garanto que a próxima vez os jogadores já vão se lembrar dessa atitude que ele teve, desse ensinamento, e não vai mais acontecer, entendeu? Mas, assim, em relação à disciplina, eu acho que é fundamental, assim, e é educativo, né? Eu acho que a educação vem exatamente da repetição, né? Quando você começa, por exemplo, na hora que o Paulo Jefferson pegou e já sugeriu a recepção ou o cumprimento do adversário, fair play, depois né? do jogo, o fair play, eu acho que isso se faz uma vez, se faz duas, se faz três, cria a rotina. quarta você já cria, você já está educado. E Paulo, para você, formação do atleta ou conquistar o título? Olha, como eu disse, é a pergunta do milhão, né? É bem difícil responder essa pergunta, porque o que acontece, pelo que eu vejo, às vezes, se você forma, pronto, o Rodrigo teve no Ceará fazendo teste, no Ceará, teve no Fortaleza fazendo teste, teve no Flamengo, no Rio fazendo teste, fez outros testes também, em alguns foi selecionado, em outros retornou aqui para Mossoró. Tem questão de deslocamento também, viagem, às vezes mudança, que também não é o momento adequado, em alguns momentos não é adequado. Mas eu vejo muito escolinhas que têm isso bem definido. Algumas escolinhas, alguns clubes, na verdade, desculpa, não escolinhas. Alguns clubes têm muito bem definido isso. A filosofia, né? Inclusive, exatamente o que você está me perguntando. Quando eu conheci o Ítalo, nesse dia no Xerenzão, ele até comentou, disse, não, porque a escolinha do Fortaleza, eu disse, Ítalo, não se engana. Escolinha do Fortaleza, desculpa, escolinha não. Base do Fortaleza e base do Ceará não formam. Não formam, eles querem ganhar. Pegam pronto. Eles pegam pronto. Eles querem pegar jogador pronto. Quem hoje está formando jogador é a escolinha. E se a escolinha parar de formar jogador, ninguém vai formar jogador. Porque os clubes antigamente formavam jogadores. Hoje os clubes não formam jogadores. É isso aí. Já chegando até o final do nosso podcast, Paulo Jefferson, gostaria de uma última palavrinha sua para a gente encerrar, sua opinião toda sobre esse assunto e, claro, já parabenizar vocês pela organização do circuito e já começa neste sábado e em setembro termina. É isso, Paulo Jefferson? Isso, exatamente. Jogando Esportes, com a parceria aqui com o Paulo Eleri, a gente agradece a oportunidade. Convidamos a todos, não somente os pais e familiares daqueles que estarão participando, mas todos aqueles que quiserem acompanhar os jogos. Então, sábado, a partir das 8 horas da manhã, estaremos iniciando a competição do Circuito Fut 7, lá no La Bombonera, né? Para quem não sabe, ali próximo ao shopping. Eu acho que foi muito boa as tuas posições, esse questionamento da formação ou conquista. De formar ou ganhar, né? Formar ou ganhar. Como o Paulo falou, demoraria aí uma eternidade, mas a gente tem que sempre avaliar quais os critérios, quais os objetivos, para que a gente possa aprofundar mais ou chegar pelo menos a um denominador mais comum, né? Mas assim, de toda forma a gente agradece ao Ítalo pela participação em todas as categorias da nossa competição e ao Paulo e os pais que tiveram a iniciativa para que a gente pudesse fazer essa primeira competição. É isso aí. Mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar, Paulo, para a gente encerrar? Igualmente ao Paulo Jefferson agradecer a você, Júnior, agradecer a TCM a oportunidade também. Pedir para quem estiver assistindo que participe, que vá assistir. Vai ser um evento extremamente interessante, legal, animado, aos sábados e domingos. Nós começamos agora no dia 19, tanto sábado como domingo, começando a partir das 8 da manhã. Sábado nós vamos até 15 horas, 15h30, na sequência dos jogos. E no domingo, de 8 da manhã a meio-dia. Período da manhã, realmente, você está em casa às vezes, vai ver um futebol, vai ver a meninada jogando. É muito interessante, vai ter muita coisa legal lá. Arena coberta, então dá para ter jogo o dia inteiro na sombra. É um ambiente super agradável, super bem estruturado. E quem quiser mais informações sobre o evento, tem o Instagram oficial do circuito, que é @circuitofut7rn.
o FUT 7, o FUT com o T mudo e o 7 numeral. Então, Circuito FUT 7RN. Pode procurar lá que você vai ter todas as informações e poder tirar dúvidas também com a gente, através do direct, enfim. E no mais, só agradecer a TCM, você, Júnior, e o Ídalo também, que participou com a gente. Ídalo, pra gente encerrar você, valeu, obrigado. Qualquer dia a gente aparece de novo lá, mais uma vez, no Fortaleza. É pé quente, viu? É pé quente. Valeu. Valeu, é isso aí. Estamos encerrando mais uma edição do Papo 10 no YouTube. Deixa o like, compartilha, comenta também. E para você que está no canal 10, próximo sábado a gente retorna com mais um podcast. Valeu e até lá. Tchau.